Olá a todos, eu sou a doutora Marina Bucabaju, sou internista aqui na Espanha e estamos a dia 5 de abril. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas, está sendo impossível responder a todas as dúvidas do privado, eu vou ir fazendo vídeo respondendo a essas dúvidas. Bem, o fato do colapso no sistema com o Covid é um fato, realmente é uma situação de exceção que a gente nunca viveu, pelo menos a minha geração nunca viveu. E é algo que, sendo uma exceção, tal como a gente está se adaptando em outros níveis, econômico, educativo, todos os outros, social, a gente vai ter que ter uma adaptação nos hospitais também. É impossível. Em uma epidemia, que a gente mantenha o mesmo número de leitos, a mesma atividade, a mesma rotatividade, o mesmo pensamento. Obviamente, a gente vai ter que se adaptar. Mas eu acho que tem que ser uma adaptação com perspectiva. Não pode ser pensando no agora, eu não vou internar esse paciente porque eu não vou ter leitos para amanhã, mas saber exatamente que pacientes eu posso não internar e que pacientes, se eu não internar hoje, amanhã eles vão voltar muito mais graves, necessitando mais recursos do sistema e com maior probabilidade de falecer. Então, para isso eu queria começar falando da minha experiência aqui. Aqui na Europa, em geral, os primeiros países que tiveram a epidemia, Espanha e Itália, se começou dizendo que os pacientes foram para urgências somente se tivessem dispneia, justamente porque se previa que ia ter muito colapso no sistema e o fato de não ter tratamento com evidência A nas fases precoces era uma desculpa para que a gente não trata porque realmente não tem evidência. E o que aconteceu? Aconteceu um colapso muito maior, porque os pacientes, primeiro, que se sentiam mal em casa, tinham medo, iam procuravam o serviço médico, recebiam um não do serviço médico, voltava para casa, mas já tinha tido essa circulação no sistema de saúde. E quando voltavam, alguns, a doença é autolimitada porque sim, ainda não sabemos todos os motivos, mas é autolimitada na maioria. E naqueles que a doença não era autolimitada, voltavam diretamente para a UTI, quase diretamente para a UTI. Os que iam para a enfermaria iam já com cuidados muito de alta complexidade, ou na UTI, onde os cuidados têm maior complexidade ainda, intubação, maior distância média, necessidade de profissionais mais especializados, além da intubação, drogas vasoativas, que já dá problema renal, hemodiálise, a intubação da barotrauma em muitos, drenagem, sobre infecções, úlceras de decúbito, polineuropatia e uma taxa de falecimento muito alta. Então, a gente começou a perceber que realmente não era sustentável isso, nem do ponto de vista humanitário para as pessoas, nem do nosso ponto de vista ético do médico e nem para o sistema, desde o ponto de vista econômico para o sistema também a gente estava fazendo, não estava tendo nenhum benefício de descolapsar o sistema, que era o objetivo inicial. Então, a gente começou a fazer duas coisas, o tratamento precoce e o tratamento domiciliar e o tratamento precoce da inflamação. Então, o que eu quero transmitir com isso? Que nem sempre mandar o paciente a casa quando ele necessita internar ou quando ele necessita um tratamento, a gente está descolapsando o sistema, porque a gente está mandando ele para casa hoje, por exemplo, 5 pessoas na fase 2A, que a gente mande para casa com um tratamento oral, fase 2A não tem hipóxia, mas já tem inflamação pulmonar, desses 5, 1 ou 2 vão voltar já necessitando UTI. Então, a gente está deixando de tratar 2 dias no hospital, numa unidade de baixa complexidade, onde os pacientes talvez nem necessitem oxigênio, somente a medicação. Se tiver oxigênio sempre é melhor, porque mesmo na ausência de hipóxia, o aumento da oxigenação, não para ter uma hipercapnia, mas uma melhor oxigenação vai melhorar essa inflamação. Lembrar que é um problema de difusão pulmonar, mas enfim, não seria obrigatório nessa fase. 2 dias, unidade de baixa complexidade, menos recursos, maior probabilidade de sobrevivência, maior probabilidade de que essa pessoa volte para a sua vida normal antes, versus 1 ou 2 pacientes desses 5, ou seja, 20% desses 5, que vão internar na UTI, em lugar de 2 dias de distância média, 15 dias de distância média ou 20, com intubação, com drogas vasoativas, com insuficiência renal, hemodiálise, sobreinfecção com antibióticos, profissionais mais especializados, recursos mais especializados, respiradores, tudo mais. Então,
Mesmo que a gente pensasse só no termo gestão e dinheiro, eu acho que a primeira opção o custo-benefício vale muito mais a pena. Fora o fato de que a sobrevivência na UTI é muito mais baixa, nos pacientes que já estão evoluídos com um certo grau, que já tem aí fibras hialinas, que já tem um painel um padrão de painel de abelha na tomografia, esses pacientes provavelmente já não vão ter um pulmão normal, mesmo que eles sobrevivam, já vão ter certo grau de fibrose. Então, a gente tem que escolher o que é melhor dentro dessas duas opções. A gente não tem muito mais opções, não tem a opção de que esse paciente com certeza vai ficar, não tem uma opção de ter 1000 leitos ou uma opção de um tratamento oral 100% eficaz. Então, temos que pensar que um paciente com inflamação não tem uma inflamação somente no pulmão. A inflamação no pulmão é a que a gente diagnostica, mas a inflamação está no corpo inteiro, principalmente nesse caso é importante saber que também está no epitélio digestivo, então vai acontecer um pouco com os pacientes com insuficiência cardíaca. Dou sempre o exemplo da insuficiência cardíaca, que o meu doutorado é nisso e eu passei muitos anos vendo edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca e a gente compara um pouco com o que a gente sabe, né? Então, quando a gente tem um paciente em edema agudo de pulmão ou pré-edema agudo de pulmão, a gente não manda a casa com furosemida oral. Mesmo que não necessite oxigênio, porque a gente sabe que tem alta probabilidade de passar edema agudo de pulmão e que essa furosemida não vai ser bem absorvida oral porque tem um edema da parede intestinal e esse edema vai impedir uma absorção completa da medicação oral. Então, nos pacientes com COVID, com fase de inflamação, passa um pouco mesmo. Eles não têm uma sensação de dispneia, talvez, infelizmente, porque assim os médicos talvez a gente desse mais importância, mas eles já estão muito graves, não tem sensação de dispneia por vários fatores do tronco cerebral, vários fatores neurológicos, mas eles já estão graves. Então, essa inflamação no epitélio digestivo vai impedir que a medicação oral se absorva de maneira, pelo menos na dose que a gente está pensando, fazendo a equivalência, não vai ser absorvida toda essa dose. A gente não tem como saber quanto vai ser absorvido e, portanto, a gente não tem como saber como vai ser a melhora desse paciente, ou pelo menos predizer mais ou menos. Então, a minha proposta no caso de que não se possa ter esses leitos de 3 dias do paciente ficar 2, 3 dias internado, o ideal seria isso, seriam leitos de baixa complexidade, volto a dizer, que nem sequer necessitaria oxigênio na maioria deles. Seria um pouco de leitos de observação que poderia ser aproveitado de outras áreas do hospital que agora mesmo não estão sendo utilizadas, porque a atividade no hospital ambulatória não está sendo utilizada. Mas, enfim, no caso de não ser possível, de nenhuma maneira, eu aconselho a primeira dose do pulso no hospital, e que se esse paciente pode ficar 24 horas, melhor para repetir as provas no outro dia e ir com a medicação oral para casa. Ou, se não é possível, não é possível ficar nem 24 horas, primeiro pulso na urgência, ir para casa com a medicação oral. Lembrar que 20 mg de metilprednisolona seria equivalente a 30 de prednisona oral, ou seja, 80 de metilprednisolona seria 120 de prednisona oral. E ir para casa com os outros 2 dias. Idealmente, que pudesse voltar no terceiro dia, fazer alguma prova de imagem ou ser avaliado, nem que seja uma consulta telefônica, para ver a necessidade de voltar para fazer alguma prova de imagem, um exame de sangue. Consulta telefônica não precisa ser feita pelo médico, pode ser feita pela enfermeira, por um estudante de medicina, ou por um médico recém-formado, não é obrigado a ser especializado, precisa só ter um certo treinamento, e ver a necessidade desse paciente voltar. Volto a dizer, não é a situação ideal, mas é algo que eu pensei, não é algo que eu tenha a experiência de nunca ter feito, porque a gente não faz assim, mas é algo que eu pensei como uma alternativa. Desde logo um paciente vir na urgência e a gente dar os comprimidos e mandar para casa, e seja o que Deus queira, eu não sei se teria bons resultados. Eu, conversando com alguns companheiros, disseram que estavam sim tendo bons resultados, estavam tendo uma boa experiência com essa conduta. O que eu tenho medo é que realmente a inflamação pulmonar é o que a gente diagnostica de inflamação, mas essa inflamação está a outros níveis, como eu já disse,
e principalmente o miocárdio sofre muito com a inflamação, mas ele não dá a cara no início. Então, a gente tem pacientes, na época que a gente não tratava, a gente tem pacientes que melhoraram da inflamação pulmonar, porque realmente o vidro fosco, se é menos de 25%, às vezes o próprio paciente consegue fazer essa absorção pulmonar, o próprio corpo para a tempestade citoquímica, e ele é capaz de absorver esse vidro fosco, mas o mesmo não acontece no miocárdio cardíaco. Então, e a gente vê pacientes que aos 15 dias que continuam com certo grau de dispneia, que não voltaram à sua vida normal e acabam sendo diagnosticados de uma miocardite com fração de ejeção reduzida. Então, o meu medo é que realmente esses pacientes estejam melhorando clinicamente com a medicação oral, mas que estejam camuflando outras consequências da inflamação a outros níveis. Isso eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas é algo que eu realmente tenho medo que esteja acontecendo e eu acho que eu, como médica, se eu estivesse vendo o paciente, eu ficaria mais tranquila de dar esse pulso, pelo menos a primeira dose endovenosa, diminuir rapidamente a inflamação e que o comprimido possa absorver nos seguintes dias. Bem, eu não sei se eu resolvi as dúvidas de vocês. Isso é um pouco o que eu imaginei. Não tenho experiência, mas é um pouco o que eu imaginei desde o ponto de vista fisiopatológico. Acho que, obviamente, os protocolos não podem ser passados de um lugar a outro de maneira automática, tem que ser adaptados à realidade de cada lugar. Mas eu acho que essa adaptação tem que ser feita desde um ponto de vista fisiopatológico, entendendo a doença, e fazer as coisas com uma perspectiva a médio e longo prazo e desde um ponto de vista mais amplo que o agora. Não tenho leitos agora aqui, então você não pode ficar aqui, mas tem que ser uma organização estratégica, vendo um pouco o que vai ser melhor a médio e longo prazo. Também dizer que em algum vídeo eu falei da dexametasona, lembrar que o que eu falei no vídeo é que é uma opção dada nos Estados Unidos para sepse, tanto a dexa como a hidrocortisona. A indicação aqui é inflamação pulmonar, não é em sepse. Essas são as doses que usam lá para sepse. E se poderia, em alguns lugares, se pode trasladar ao contexto do Covid, mas eu preferiria, se tivesse que escolher, continuar com a metilprednisolona, nem que fosse uma dose no hospital e o resto oral, que é a dexametasona, porque realmente a gente não tem nenhuma experiência nesse contexto da inflamação pulmonar. É verdade que melhora muito a inflamação nos pacientes oncológicos, e o que a gente vê internados com dexa não tem muita inflamação pulmonar, mas tem que ter muito cuidado com a dexa, que ela não pode ser parada de repente, como a metilprednisolona, que essa é a ideia do pulso, 3 a 5 dias, e parar, porque para impedir a replicação viral e todo o efeito negativo do corticóide de necrose vascular e tudo demais, dexametasona necessita um desescalonamento, e eu não saberia dizer a resposta nos pacientes COVID com inflamação pulmonar. Bem, fiquem bem e eu vou respondendo as dúvidas que vocês vão colocando aqui pelos vídeos.